Olá, boa noite. Há um mês era confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Hoje o país registra quase 3 mil infectados e 77 mortos. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, ao todo são 2.915 infectados, dos quais 194 estão internados em UTIs e 205 em enfermarias. Os dados mostram que em 24 horas, 20 pessoas morreram com a Covid-19 no Brasil. Em percentual, nós temos aqui 20% em relação ao dia de ontem. Isso vai estar oscilando e vai estar sendo muito influenciado pela disponibilidade dos testes, da quantidade de testes e da circulação viral em cada localidade. O primeiro caso confirmado de coronavírus no país foi divulgado em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos que mora em São Paulo e havia voltado de uma viagem à Itália. 20 dias depois, em 17 de março, houve a primeira morte. Outro morador de São Paulo, de 62 anos e que tinha diabetes e hipertensão. 68% dos mortos pela doença são homens e 32% mulheres. Os idosos são as principais vítimas. Vocês podem observar que as curvas estão mais elevadas para os óbitos a partir de 60 anos, mas ela fica muito mais intensa entre 70 anos ou mais. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo que vai fornecer informações sobre a Covid-19. Utilizando a plataforma do WhatsApp, em que as pessoas poderão se comunicar com um robô que vai nos fornecer uma série de informações sobre a própria doença, como é que faz a prevenção, as formas de contaminação, tratamento, protocolos de atendimento e também sobre fake news. É muito simples. As pessoas devem cadastrar no seu celular, se for no celular, elas devem cadastrar no celular esse número de telefone que está embaixo, 61 9938 0031. O projeto que prevê um auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais por 3 meses foi aprovado nesta noite pela Câmara dos Deputados. Segundo o governo, a medida deve beneficiar cerca de 25 milhões de trabalhadores autônomos. A proposta inicial era de R$ 200. Os deputados pediram então um valor maior de R$ 500 e foram surpreendidos pela liberação de R$ 100 a mais. O pagamento do auxílio emergencial é limitado a 2 pessoas da mesma família. O presidente Jair Bolsonaro foi representado pelo líder do governo na Câmara, deputado federal Vitor Hugo. Atento às reivindicações dos líderes partidários aqui, decidiu então apoiar a medida de R$ 600. Isso vai fazer com que as famílias que têm 2 pessoas nessa condição tenham mais do que um salário mínimo, vai ser R$ 1.200. E agora com que aquilo que o relator, que fez um excepcional trabalho, o deputado Marcelo Aro, aquilo que ele colocou como as mães que são chefes de família uniparental, também vão ter acesso agora a um recurso maior do que um salário mínimo. A sessão foi parcialmente virtual como prevenção ao coronavírus. Poucos deputados estavam no plenário. A maior parte acompanhou por videoconferência. A votação simbólica teve orientação favorável de todos os partidos. A União deve desembolsar cerca de 44 bilhões de reais. Para ter direito, o trabalhador não pode receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego, nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. O texto. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma videoconferência com os líderes dos países do G20 para tratar do combate à pandemia da Covid-19. O grupo pretende aí injetar cerca de 25 trilhões de reais na economia global. O presidente estava bem-humorado ao deixar o Palácio da Alvorada. Apesar da chuva, parou para conversar com apoiadores. Em tom de brincadeira, desafiou os jornalistas que estavam em frente ao Alvorada. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu estou errado e vocês têm que ficar em casa. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Imprensa brasileira! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Vão pra casa! Todo mundo sem máscara! Eu tô assistindo o Siqueira aqui agora, tá ok?
Já no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro participou de uma videoconferência com os líderes do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Depois do encontro, o Itamaraty divulgou uma nota com uma declaração do grupo. O texto chama o Covid-19 de pandemia sem precedentes. Diz que os líderes desses países farão o que for preciso para superar a pandemia e garantir empregos e renda, proteger trabalhadores e negócios, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, e proteger os vulneráveis por meio de proteção social. Diz ainda que o combate à doença exige uma resposta global com espírito de solidariedade que seja transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência. O grupo afirmou que pretende injetar 5 trilhões de dólares, cerca de 25 trilhões de reais, na economia global. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro anunciou que, para facilitar o combate ao coronavírus, o governo zerou o imposto de importação da cloroquina e da azitromicina para uso exclusivo de hospitais em pacientes em estado crítico. Segundo o presidente, assim o Brasil poderá adquirir os medicamentos por preços menores e deixá-los acessíveis à população mais vulnerável. Bolsonaro ainda incluiu igrejas e lotéricas na lista de atividades consideradas essenciais. Desta forma, esses estabelecimentos poderão abrir durante a pandemia, respeitando as regras do Ministério da Saúde. E os estados brasileiros divulgaram novas medidas aí de combate ao novo coronavírus. O estado de São Paulo tem 1.052 pessoas infectadas pela doença e 58 das 77 mortes no país. Por isso, segundo o governador João Dória, a quarentena segue até o dia 7 de abril. Ele fez um apelo para que as pessoas com mais de 60 anos fiquem em casa e disse que, se for necessário, pode tomar medidas duras. Elas poderão ser abordadas por policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito de todo o Estado, como poderão ser abordados também por agentes da Guarda Civil Metropolitana, recomendando que sigam para suas casas. Também foi anunciado o repasse de 218 milhões de reais a 80 municípios com mais de 100 mil habitantes. Os recursos devem ser liberados a partir do dia 3 de abril. Nesta sexta, será informado o valor para a capital paulista e cidades com menos de 100 mil habitantes. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse em reunião por videoconferência que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que vai antecipar os recursos do leilão da Companhia de Águas e Esgotos para ajudar na economia do estado. Witzel afirmou ainda que as medidas restritivas serão reavaliadas no dia 4 de abril. Na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, militares das Forças Armadas higienizaram os trens. Já o estádio do Maracanã será adaptado para funcionar como hospital de campanha. A instalação deve ficar pronta em 15 dias. Em Minas Gerais, o governo do estado também começou a montar um hospital de campanha no centro de eventos Expo Minas, em Belo Horizonte. A estrutura só será usada se houver estrangulamento do sistema público de saúde. O investimento inicial é de 45 milhões de reais. Os equipamentos e materiais médicos virão de doações. Minas Gerais tem 153 casos confirmados de Covid-19 e nenhuma morte. O ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato desde 2016, foi autorizado agora, nessa quinta-feira, a cumprir prisão domiciliar. A Justiça Federal Gabriela Hart, a juíza, de Curitiba, disse que essa decisão é absolutamente excepcional por conta da pandemia do coronavírus e que somente até a situação se normalizar será assim. Cunha faz parte do grupo de risco de idosos e acaba de fazer uma cirurgia também de emergência no Rio de Janeiro. Segundo sua defesa, o médico responsável pelo atendimento testou positivo para a Covid-19. O ex-deputado vai agora para casa assim que tiver alta e terá que usar tornozeleira eletrônica. Em Pernambuco, morreu o turista canadense de 79 anos que estava a bordo de um cruzeiro onde apresentou sintomas do novo coronavírus. O navio Silver Shadow chegou no Recife no dia 12 de março. O idoso foi internado num hospital particular, fez todos os exames e aí confirmou a doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o canadense tinha problemas cardíacos. Agora são 3 mortes no estado de Pernambuco em decorrência da Covid-19. Oi, galera do Leitura Dinâmica, aqui é a Gretchen. Lógico que nesta quarentena eu estou em casa, quietinha, até porque eu faço parte do grupo de risco, então a gente tem que ficar na boa, inventando coisas para fazer, coisas legais, como por exemplo, cozinhar, ler,
Eu amo ler, eu tenho lido muito. E também cuidado da casa, que vocês sabem que eu adoro, né? Enfim, essas são as minhas dicas, mas por favor, não saiam de casa, lavem bem as mãos, se higienizem, porque é necessário. Beijo! Olha só, morreu na madrugada dessa quinta-feira o Zoca, irmão do Pelé, vítima de câncer de próstata. Ele tinha 77 anos, estava internado em um hospital em Santos, no litoral paulista. O irmão mais novo de Pelé chegou a jogar no Santos como profissional. A passagem, porém, foi bem curtinha. O Pelé não foi ao enterro por conta da pandemia da Covid-19.